Eu não sei brincar de judô. Eu não consigo entender o judô como uma diversão. Pra mim, se eu fizer judô é pra fazer competição. Todo atleta tem uma história, mas alguns carregam duas grandes bandeiras, a do esporte e a da pátria. Eu sou o Capitão Brito e este é o Calção Preto Podcast, um espaço dedicado a honrar os veteranos das Forças Armadas que também fizeram história no esporte. Para começar essa jornada, trago um verdadeiro símbolo de dedicação e conquista, Daniel Hernandes, soldado do Exército Brasileiro, judoca olímpico, campeão pan-americano, tricampeão mundial militar e múltiplo campeão brasileiro. Um guerreiro dos tatames e da vida militar. Aqui você vai ouvir relatos de quem viveu a disciplina como forma de vida, tanto nos treinamentos quanto nas missões. Muitas empresas entenderam que o cara de alto rendimento ele é um cara diferenciado. E aos 30 anos de idade, 32, o cara é novo, para muito tempo de vida, e ele tá parando de competir. Então eu fiquei uns 2 meses fazendo uma preparação para transformar minha carreira. Ele queria me testar para ver se eu ia conseguir me adaptar ao mundo corporativo, porque é diferente. Só que eu não tava vivendo mais o alto rendimento, eu tava vivendo num outro momento aqui ali. Chegou do Japão no mesmo dia, então eu tinha confuso, muito ruim, não tinha dormido, não tinha nada. A gente saiu umas 10 da noite de São Paulo, a gente chegou quase 8 horas da manhã no Rio. Então a gente chegou no quartel, você tem que ir lá pro 39, a gente chegou no 39, já sabiam que era a gente. Ó, o comandante quer conhecer vocês. Ó, vocês vão ficar presos. E não duvide do seu potencial. Eu não sabia que eu era tão bom, que a gente tinha tanto respeito como o judô tem. E o quanto o judô poderia ter sido, assim, não que não foi bom, poderia ter sido muito melhor, muito mais na minha vida. Quando você tá vivendo aquele momento, muitos vivem e não entendem. Né? Agora com 46 anos é fácil falar daqui de fora, né? Do pós-carreira. Seja bem-vindo ao Calção Preto Podcast, onde o espírito de luta nunca se aposenta. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Capitão Victor Brito, sou capitão da Ativa, capitão de infantaria da turma de 2017. Também sou formado na Escola de Educação Física, o que a gente chama de calção preto dentro do Exército e até as Forças Armadas, que eu tive o privilégio de estar formando, inclusive, com 2 militares da Marinha. E por conta disso, esse nosso novo podcast se chama realmente Calção Preto Podcast. E aqui a gente vai conversar diversas maneiras com veteranos e militares que tiveram uma experiência não só na caserna, mas a experiência esportiva. E hoje eu tenho a grata satisfação aqui de trazer um amigo de longa data. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que teve uma relevância nacional, na verdade internacional. Mas antes, eu quero chamar vocês aqui para apresentar, para quem não conhece ainda, a nossa ID. A ID é o nosso clube de benefícios. Se você ainda não se inscreveu, vai estar o link aqui, ou em cima ou embaixo. Entre no site, faça a sua inscrição, onde a gente tem os benefícios para os militares e veteranos. Não perca essa oportunidade, onde a gente consegue descontos para não só o veterano e a família militar como um todo. Mas sem mais delongas, vou chamar aqui o nosso convidado, sensei e amigo pessoal, Daniel Hernandes. Tudo bom? Boa tarde. Fala, Vitor, meu amigo. Não vou chamar de capitão, para mim é o Vitor, meu amigo, que estou aqui mais, né, para os nossos militares aí que estão na ativa ou não estão mais. O capitão Vitor não só é o capitão, mas é um amigo aí do judô também. Então essa conexão que nós temos do esporte, né? Não tínhamos tanto no militar, mas eu te peguei nessa entrada no judô com o militar e pudemos nos ajudar e poder ter essa conexão que temos hoje, né? Com certeza. Eu gosto muito do lema do CISM, né? Que é a amizade através do esporte. Então tem aqui o Daniel Hernandes, que nosso atleta olímpico, 2 participações em Olimpíadas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que me ajudou muito. Então, para quem não me conhece, também fui atleta de judô pelo Exército, participei das grandes competições militares e essa vivência me trouxe muita experiência e, graças a Deus, conheci muita gente boa. E, fruto disso, é o nosso amigo aqui. Agora, o mais importante é saber sobre você, que é o nosso convidado. Conta para mim aí como que foi o seu alistamento, como é que a sua história começou no Exército. Você já era atleta antes de se tornar militar? Como que era naquele tempo? Hoje quem vê o pessoal militar, muito legal, o que as Forças Armadas fazem hoje, né? Marinha, Aeronáutica e o Exército principalmente, mas isso começou lá atrás, né?
95, até um pouco antes da minha geração. Alguns atletas estavam ali e tinham alguns militares lá, principalmente eu conheci ele como Major Moraes, né? Ele acabou como coronel, mas alguns conheceram até como Capitão Moraes, né? Que estava na sua fase, então faz muito tempo isso. O Moraes foi um cara que acho que somou muito, né, para esse projeto do militar, né, de ser como se fosse um apoio, um patrocínio, mas também ter atletas de alto nível no esporte militar. Eu estava com 17 para 18 anos, estava numa seletiva no Rio de Janeiro em 97, no ano de alistamento militar. E aí eu estava lutando bem pra caramba, eu estava começando, eu era júnior ainda, né, sub-21, mas era seletivo adulto. E eu estava super bem, ganhei um monte de luta, estava super bem. E aí meu pai me chamou de canto e falou assim, filho, tem um cara que veio falar comigo para você ser militar. Pode falar com você? Não tinha nem noção, né? Eu falei, pode. Aí ele veio, então, você tá na fase, tava com 17 para 18, ele tava me rastreando já. E ele me pegou e falou assim, cara, você se alistou? Eu falei, já fui até dispensado. Aí ele fez a cara meio de assustado e falou, mas eu acho que consigo reverter. Aí voltei para São Paulo, não tinha nem celular naquela época, era outro momento, né? Era outro mundo. E aí ele me ligou um dia e falou, vem pro Rio de Janeiro, traz a sua reservista e vem pro Rio de Janeiro. Isso aí eu lembro que foi dia 14 ou 15 de abril, porque eu faço já dia 16. Isso foi na sexta-feira, então foi acho que dia 13 de abril. Aí cheguei, fui na Vila Militar, encontrei lá com o cara que tinha que encontrar, só que assim, ele falou, você tem que ir em tal lugar, deu o endereço, eu não sabia, não tinha noção, não tinha Waze, não tinha Google, não tinha nada, velho. Desci, eu peguei o ônibus de São Paulo, vim pro Rio, fui pro Rio de Janeiro, cheguei na rodoviária Novo Rio, peguei um ônibus pra Vila Militar, 367, coisa assim, era muito longe. Cheguei na Vila Militar, na porta do quartel do 57, Batalhão de Infantaria Motorizada, Rei, o quartel que eu servi. Procura o Capitão Jander. Estava em Brasília o Jander, se eu não me engano. Estava no Ministério em Brasília. Procura o Capitão Jander, que era um judoca, mas não era de altura, mas assim, tinha um pouco de judoca. E ele deu um apoio porque não tinham quartéis, né, que nem tem hoje, que pegava o pessoal. E aí eu cheguei, entrei nesse quartel, só que eu não tinha noção de nada como que era o militarismo nessa época, né? Não tinha nada, não tenho família de militar, nada. Cheguei no quartel e falei, então a gente tem que ir lá na junta militar para você. Então eles tiveram que me reverter, eu tive que fazer lá um juramento pedindo para entrar, porque eu estava dispensado. Todo mundo pedindo para sair, pedindo para entrar. Ninguém entendendo nada, né? Falei, pô, o cara é meio louco, veio de São Paulo, pede para entrar. E um garoto pequeno, né? Tem quanto de altura? Eu tava com o mesmo peso e altura. É. Eu tinha, porque assim, eu pesava uns 120 quilos, 1,90 m. É o peso que eu tô hoje. Eu tô numa fase boa, tô com peso de 18 anos. É uma outra fase, depois a gente vai contar um pouco dessa história também. E aí eu entrei. Aí chegou na segunda. Aí eu falei, você vai ficar aqui no final de semana. Eu falei, pô, mas eu fui com roupa do corpo, assim, uma roupinha, nada. E fiquei um mês inteiro. Aquele mês de período básico. Eu fiquei o mês inteiro no quartel com roupa do corpo, uma giletezinha velha pra fazer a barba. Não tinha Pix, não tinha cartão, não tinha nada. Foi coisa assim, hoje em dia, se contar, a pessoa não acredita. Eu fui no orelhão, liguei a cobrar pro meu pai e falei, pai, eu vou ter que ficar aqui. Ele falou, como? Não tinha, faz um Pix pra cá. Eu fiquei ali, só que ali eu já entendi algumas coisas. Falei que depois eu vou contar um pouquinho das negociações que começaram ali, foram super legais. Mas foi uma história bem diferente, assim, né, de como entrar. Nesse mesmo ano entrou eu, aí tinha outro cara também que era de Amparo, que era judoca da minha idade, que era do Projeto Futuro, Kleber. E entrou um outro cara também que era Miguel, que ele era de Santa Catarina. E aí também entrou, só que os dois não aguentaram muito, assim, acabaram não vingando tanto. Foi um perrengue, foi um mês de perrenguezinho. Aí só saí do quartel 2 dias antes do acampamento. Eu não fui pro acampamento. Rezando pra não ir, mas tem um monte de história boa pra contar. E nessa época aí, então foi em 98. 98. O soldado, qual que era o nome? Guerra? Hernandes. Soldado Hernandes. Recruta. Ali era recruta ainda. A gente vai voltar ainda dessa história, mas se você pudesse hoje falar com o Soldado Hernandes, voltar lá em 1998, o que você, ao encontrar o Soldado Hernandes, depois dele passar aí um mês com a própria roupa do corpo praticamente no período inicial ali do alistamento, o que você falaria hoje?
Cara, assim, hoje é muito mais fácil falar, até pela informação que a gente tem, né, o advindo da internet, quem pegou essa transição. É um outro mundo que nós vivemos hoje. Então, hoje, com 46 anos, tendo ideia o que é uma carreira militar, acho que teria aproveitado um pouco mais. De repente, teria até tentado estudado para crescer na carreira militar. Pode ser, né? Mas não me arrependo, porque a minha carreira como judoca também foi muito boa. Então, foi uma briga boa entre os dois. Acho que judô foi bom, foi uma carreira bem importante. Mas acho que o conhecimento que eu tive ali dentro foi muito importante de... Cara, o pessoal parece que é coisa de filme, né? Ficar ali na madrugada, na instrução, o dia inteiro marchando, sentado um 2 de pé, um 2. Eu não tinha nem noção disso. E aí, à noite, instrução até 11, 11h30, meia-noite. Todo mundo dormindo e os caras judiando da gente. Aí você entende o porquê, né? Porque isso a vida vai cobrar da gente depois. Então, hoje, com a minha experiência, eu falo que aquilo ali atrás eu consigo, às vezes, lembrar de todo mundo. O capitão que estava lá, o capitão Lotte, o capitão Jander, que eram os capitães... A minha era a segunda companhia do rei, que era o capitão Lotte, que era o capitão da minha companhia, que foi bravo com a gente ali, né? Parecia que... Mas a gente não conhecia, não tinha noção. Então a gente entende que o comando vem ali, né? Do porquê do militar, que tem que ter o comando, tem que ter o respeito. Então isso eu consigo hoje entender, mas naquela época eu não tinha conhecimento para isso, não. E quando você entrou, você já tinha uma relevância nacional como atleta? Isso... As liberações eram fáceis para você conseguir competir? Me conta um pouco disso daí. Eu tô rindo, velho. Foi muito... Nossa, cada perrengue que... Acho que nem contando vão acreditar em alguns. Mas eu tava... A minha carreira, vou voltar um pouquinho só bem rápido, não vou ficar penteando. Quem quiser saber um pouco mais, eu falo assim, joga no Google. Hoje em dia a informação tá ali, tem Wikipedia, tem muita história para contar. Eu comecei a lutar judô em 86, com 6 anos de idade. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho de 2 anos, a gente começou judô. Naquela época, meninas faziam judô, meninas faziam balé. Meus pais se separaram, então tinham 2 crianças em casa encapetadas. Meu irmão era o cão. E minha mãe... Só ele? Eu era bonzinho, eu gordinho, bonzinho, né? Cabelinho de ladinho, era bonzinho. E aí minha mãe não tinha opção, minha mãe foi trabalhar e aí foi pro judô. E eu fazia judô, odiava o judô, porque tratamento de palha, cheiro ruim. Só que eu era muito grande, então eu tinha o diferencial que era o meu tamanho, a minha força física, meio que de natureza mesmo. E comecei super bem desde moleque. Minha primeira competição foi em 88. Eu tenho a medalhinha guardada, torneio de periquito 88, medalha de bronze. Perdi na área 2 pro Jaime Bragança. Olha como a memória é boa, velho. Porque fica muito marcado, são coisas que ficam. O pessoal acha que é mentira, fica gravado. Tudo isso fica gravado e hoje eu consigo usar isso a meu favor de me dar mais força nas coisas. E aí eu comecei a me destacar, bons resultados, sempre relevância em resultados. Em 97, eu fui campeão da seletiva, eu era júnior, e eu fui campeão para a seletiva da seleção sênior, seleção adulta. Pô, um moleque novo, chega ali, então acho que foi ali que onde o Moraes veio falar comigo. Então eu já estava me destacando em competições a nível nacional e começando minha carreira internacional. Foi em 96, minha primeira viagem internacional com a seleção. Então acho que foi o motivo que ele me enxergou ali como um potencial atleta também para o militar. E em 98 foi o ano que eu entrei no Exército, né, oficialmente. Foi o ano que eu comecei a minha primeira competição pela seleção adulto, pela seleção sênior. Então eu fui medalha de prata no Mundial Sênior, por equipe. Medalha de bronze no Mundial Júnior no mesmo ano. E dentre outros vários resultados. Mas você vê, ali começou ali uma carreira bem relevante. E aí tem bastante história para contar. Mas acho que foi uma transição bem diferente, né? Porque com 18 anos você não sabe como escolher. Hoje em dia, acho que a gente vê essa geração sofrendo nas escolhas. Imagina lá atrás, que não tinha informação na palma da mão que nem tem hoje. O quanto era difícil saber se era certo ou se era errado, né? Não tinha, para quem pedir, não tinha hoje, igual hoje. Tem um projeto, tem pessoas. Chegava no quartel, ninguém sabia quem era você. Ah, mas quem que é o Moraes? Ninguém conhecia o Moraes no meu quartel. Eu tomei voz de prisão algumas vezes. Você é desertor porque você não tá no meu quartel. Cara, tem um monte de história que não tinha esse engajamento das pessoas que nem tem hoje, né? Se eu falo que hoje em dia é difícil ainda ser militar, ser atleta no nosso país, a gente não tem o investimento que deveria ter.
Mas hoje a gente tem um trabalho muito sólido ali da comissão esportiva, principalmente do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. A gente já tem os programas que já tem anos, né? Já completou, acho que quase 2 décadas o PAR, que hoje sustenta com um pilar muito forte esse lado esportivo. Então não é à toa que a gente vê nas principais competições, a última Olimpíada que ainda está na memória fresca de todo mundo, muitos militares competindo e ganhando, principalmente. Mas eu fiz questão nesse primeiro episódio de trazer um dos principais vetores ali que iniciaram toda essa caminhada. Porque antigamente não tinha esse projeto, não tinha um edital específico para atleta. Você entrou, alistamento, recruta, serviço militar obrigatório. E teve essa oportunidade de estar competindo e representando as Forças Armadas. Mas essa experiência sua foi muito necessária para que hoje a gente tenha esse legado, que é o projeto do PAR, que cada vez mais a gente traz não só medalhas nas Olimpíadas, mas nas principais competições. E também a gente não poderia começar com outro esporte, senão o judô, né? Então, sou judoca aqui quase 2 décadas. Sensei aqui, Daniel Hernanes, me ajudou inclusive quando eu estava fazendo o meu exame de faixa preta. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu pisei no Projeto Futuro foi em 2015. Porque eu tava chegando, eu cheguei lá em setembro de 2015. Isso, 2015 a gente veio fazer um camp training, vindo da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Quem não sabe, a formação do militar, ela propicia que os cadetes pratiquem esporte e se o cadete tiver um desempenho ali destacado, ele tem algumas oportunidades, como eu tive bastante oportunidade de estar rodando o Brasil, não só para competir, mas também para treinar com muita gente boa. Eu sempre brinco falando que eu nunca vou jogar bola com o Neymar, né? É difícil você conseguir um atleta profissional, mas eu não me lembro de um atleta olímpico aí dos últimos 10, 15 anos que eu nunca tenha pego no kimono. E isso aí o judô proporciona, poder, antes das Olimpíadas ali, ir lá no Projeto Pinheiro, que hoje faz um trabalho também fantástico no Clube Pinheiros, ver ali o último treino, os últimos atletas, conversar com eles, e o judô tem muito disso, né? Então o judô é um esporte que a gente consegue unir e ele é muito enraizado no meio militar. Então não é à toa que a gente tem diversos atletas que ou serviram ou estão servindo as Forças Armadas e tem uma grande relevância no cenário nacional e internacional. Eu acho que judô, nesse modelo de esporte, assim, acho que lá atrás tiveram alguns atletas, acho que na época do militar, bem lá atrás, deve ter tinha alguns militares, eram militares que competiam no civil, né? Isso. Não era um projeto que trazia o atleta para o militar. Eu me atrevo a falar, posso falar besteira aqui, mas eu acho que o judô foi o primeiro esporte, assim, de ter atletas profissionais de judô entrando no exército como recruta para competir. Em 2000, a seleção olímpica, eu, Fulvio Miata, Sebastião Pereira, Marcel Aragão, Mário Sabino, foi a seleção mundial de Den Helder na Holanda. Foi a seleção, a gente foi para o Mundial com a seleção, quase a seleção olímpica completa. Então você fala assim, e não era esse programa que tem hoje, que entrou ali, que buscaram o talento e já entra com um projeto mais profissional. Entraram ali, todo mundo entrou ralando, tem muita história, porque o Moraes, ele como não tinha esse programa, ele jogava os judocas em quartéis de alguns amigos que estavam ali, que poderiam apoiar o capitão Jander nessa época, que era o capitão lá do Rei, era um judoca, o cara põe a gente no carro dele pra tentar levar pra treinar algumas vezes, aí o Calixto, sabe, o Calixto, esse cara é o Calixto, Coronel Calixto, tá lá no Reação, né? Gente boa, esse cara é gente boa, ele punha no carro também a gente ali pra levar pra cima e pra baixo, não era obrigação, mas por quê? Porque é judoca, velho, é uma família, judô é uma família que não tem, eu falo, não importa o grau de formação, o grau de instrução, o grau de hierarquia,
o respeito sempre foi o mesmo. Então isso é muito legal que o judô nos traz, né? Então, fala assim, a gente tinha muito isso. E aí chegava ali, assim, o pessoal apoiava, só que aí, quando mudava o capitão, saía, igual você talvez saia, vai para outro lugar, chegava um cara e falava assim, cadê esse soldado que não tá no meu quartel? Vou contar um episódio agora, você vai dar risada. Em 2003, tocou meu telefone, eu voltei do Japão, uma viagem, tava eu e o Fumiata. A gente chegou do Japão, ele falou, pô, você me pega em São José, a gente tinha que estar no Rio 8 horas da manhã no quartel. A gente mudou de quartel, a gente saiu do 57 e foi pro 39, pro paraquedista. Houve essa história. E aí, ele foi pegar em São José, a gente chegou do Japão no mesmo dia, então a gente tava com um fuso muito ruim, não tinha dormido, não tinha nada. A gente demorou pra chegar no Rio, a gente saiu umas 10 da noite de São Paulo, a gente chegou quase 8 horas da manhã no Rio. A gente não conseguia dirigir, a gente tava com muito sono, cansado de fuso. A gente parava um pouquinho, dormia um pouquinho e andava mais um pouco, foi uma loucura. A gente chegou no quartel, vocês têm que ir lá pro 39. A gente chegou no 39, na guarda, já sabiam que era a gente. Já tomamos voz de prisão ali já. Ó, pode ir pra sala do tenente tal. Ó, o comandante quer conhecer vocês. Ó, vocês vão ficar presos. Falei, por quê? Ele falou, ele quer falar com vocês. Eu já tava na seleção sênior, já tinha ido pro Mundial, medalhista mundial, sabe? Já tava vivendo do judô profissional civil. Também eu tinha sido medalhista mundial militar. Não vou lembrar o nome do comandante. Mas aí ele falou assim, entramos na sala dele e falou assim, pode levar os dois, pode prender os dois. Eu falei, mas por que, comandante? Posso explicar pro senhor? Começou ali a minha arte de negociação. Acho que foi o meu veio comercial começou muito tempo lá no judô. Eu falei, vou explicar pro senhor. A gente mora em São Paulo. E mora em São Paulo, serve no meu quartel? Eu tô aqui há tantos meses, nunca vi vocês aqui. Pode levar os dois. Eu falei, vou explicar pro senhor de novo, mais uma vez. A gente faz parte da seleção brasileira. A gente tá indo viajar. A gente participa de competições. Porque ninguém contou pra ele o que era. A falta de informação que é ruim, né? A falta de comunicação. Sim. Hoje não, hoje ele já sabe para onde vai cada atleta. Então, quando a gente tá destacado, ele sabe que tá a gente não tava na CDE, a gente tava no quartel dele. E aí, todo mundo indo pro Haiti, todo mundo com capacete azul indo pro Haiti, e tava faltando soldado no quartel dele. Ele falou, manda esses caras vir pra cá. Negociei com ele, ele falou assim, então vocês têm que vir aqui uma vez por semana. Eu falei, comandante, não dá, a gente mora em São Paulo. A cada 15 dias. Negociei chegar uma vez por mês. Eu falei, pô... Só que não fui nenhuma vez. Porque na outra semana a CDE chamou a gente destacava pra CDE, a gente ficava tranquilo. Mas foi um lapso de informação ali que não sabiam fazer. Então, tinha uns perrengues que a falta de comunicação e de profissionalismo do projeto deixava a gente ali exposto. O Fulvio Miata foi preso no quartel aqui em Osasco, em São Paulo, e ficou uma semana ou 2 semanas lavando o banheiro ali, pros caras judiando dele, porque ninguém sabia que era ele. Então, assim, hoje em dia, acho que ninguém vai passar por isso no militar, né? E essa questão de informação, até é muito importante que a gente teve a Olimpíada, teve um resultado fantástico, né? Na nossa última Olimpíada. Vários atletas nossos conseguindo um êxito, assim, até a medalha histórica, né? Por equipes. E a informação chega para todo mundo. Naquela época, você estava top 10 do mundo durante 10 anos, foi isso? Foi de... Eu fiquei top 5, né? Porque eu fiquei em 5º lugar em 5 mundiais. O mundial era em biênio. Então, meu primeiro mundial que eu fiquei em 5º foi em 99. E meu último mundial em 5º foi em 2009. Então, foram 10 anos transitando entre os 5 melhores do mundo aí, em mundiais e várias competições, né? E uma pergunta que eu já te fiz outro dia... mas eu gostaria que todo mundo ouvisse as suas palavras, né? Você sabia que era tão bom assim naquela época? Eu vou falar essa aqui eu vou olhar bem no olho de quem estiver olhando pra mim. Eu falo assim, não duvide do seu potencial. Eu não sabia que eu era tão bom e que a gente tinha tanto respeito como o judô tem. E o quanto o judô poderia ter sido... Eu falo assim, não que não foi bom, poderia ter sido muito melhor, muito mais na minha vida. Eu acho que quando você está vivendo aquele momento, muitos vivem e não entendem. Né? Agora, com 46 anos, é fácil falar daqui de fora, né? do pós-carreira. Mas muitos vivem aquele automático da vida e não valorizam todo o potencial que tem, não extraem o melhor do que tem. E eu mesmo falo que hoje, aos 46 anos, eu consigo, às vezes, fazer coisa que eu não fiz
lá atrás, que eu poderia ter feito no meu alto rendimento. Não me arrependo, mas assim, por isso que tudo que eu faço hoje tento fazer no maior grau de excelência possível, para não me arrepender depois. Isso aí é muito importante. Vou contar também uma outra parte, né? Então, o Daniel até me procurou ano passado, que tava um pouquinho de dores, né? Em um processo ali para emagrecimento, me procurou como profissional para estar ajudando ele nesse processo de realmente buscar mais qualidade de vida e saúde, né? E uma coisa que eu sempre falo dentro da assessoria, como é fantástico trabalhar com uma mente de um atleta. Então, você prescrever e você acompanhar a evolução de um atleta realmente assim, na palavra exatamente, é fantástico. Então, você tá prescrevendo e ver aquele treino sendo entregue 100, 110, 120%, isso daí é uma coisa muito anormal. Muito anormal. Claro que a gente teve que fazer bastante alteração. Adaptação, não é alteração, adaptação. Explica pro pessoal. É um corpo judiado, né, velho? É um corpo 46 com rodagem aí de uns 80 anos já, né? Então, ele é um pouco machucado. Então, de aprender a fazer aquele movimento ali, principalmente no treinamento neuromuscular, buscando saúde e não performance, é uma coisa que eu quero falar daqui, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem essa onda do viver mais saudável, ter mais qualidade de vida, mas as pessoas confundem isso com alto rendimento no esporte. Queria ouvir da sua boca ali, de alguém que viveu isso daí. Esporte, alto rendimento, profissional, é saúde? Me perguntam por que você não faz judô hoje? Judô não dá pra brincar de fazer judô. Judô não tem um treininho. Eu não consigo entender o judô como uma diversão. Pra mim, se eu fizer judô, é pra fazer competição. Então eu não sei brincar de judô. E judô não é esporte... todo treino machuca. Todo treino dói. Todo treino sai com uma lesão. Uma lesãozinha mínima é uma tampinha de um dedo, é uma viradinha no dedo, um arranhão no pescoço, é uma lesãozinha boba. Mas sempre torce alguma coisa, uma bica na canela, um tornozelinho que deu uma dor, o dedo do pé, um joelho, um ombro, sempre machuca. E esporte de alto rendimento, e no geral, né? Não só do judô. O judô eu vou falar que é um esporte muito lesivo, sim. Isso. Não tem contato? Tem muito contato. Quem já brincou de judô um dia sabe o grau de contato que tem. Imagina peso pesado. 2 caras de 120, 140, 150 quilos querendo fazer força ali pra derrubar um outro. É uma força absurda. Imagina ele lutando com o Baby. O Baby tem 2,04 m, 168 quilos. E a força que tinha pra fazer força com ele. Pô, dava pra ganhar uma bomba atômica ali. E eu falo assim, em alto rendimento você tá extraindo sempre o máximo do motor. Às vezes, com o motor não tão 100%, você tem que extrair o máximo. E o corpo não aguenta, o corpo dói tudo. Eu falo assim, hoje em dia, se não fosse aquele trabalho que a gente começou a fazer, eu falo mesmo, eu parei de competir em 2014. Minha última competição profissional, que foi pelo Pinheiros, foi em 2014. Foi um Grand Prix por equipe nacional, a gente foi campeão. Foi o 7º título do Pinheiros aquele ano. Então eu participei de todos ali, até ali, tinha participado de todos. Hoje o Grand Prix é misto, a equipe é mista, mas naquela época era masculino, equipe de 7 contra 7, era um formato super legal. E era uma rivalidade Pinheiros e São Caetano, depois Pinheiros e Sojipa, Pinheiros e Minas Tênis. Cara, era coisa de louco. Quem participou ali sabe o que era. Então ali foi minha última competição profissionalmente. E dali por diante, cara, eu precisei me reinventar algumas vezes. Eu trabalhei como técnico no Pinheiros em 14 e 15, por motivos eu acabei saindo. Fui lá para o Projeto Futuro, no Ibirapuera, onde a gente se conheceu. Foi logo que você estava chegando, foi dia 2 de setembro que eu fui. Dia 1º eu saí do Pinheiros, dia 2 eu fui para lá. E o Henrique Guimarães, amigão, contemporâneo, falou... Ele chama de Gordo, vem, só vem para cá. E fala assim, até hoje nossa amizade é assim. Falei no telefone com ele ontem à noite. Ô, Gordo, tá bem? Não muda, porque é o carinho que a gente tem. Eu falo assim, quando você viaja com alguém, fica um mês no quarto com uma pessoa, cara, você tem... Ali você cria uma amizade. O canga, né? Você cria confidencialidade com muitas pessoas, isso é muito legal.
E entrei no projeto e eu falo, ali era legal, porque era um alto rendimento de meninos que tinham um sonho, e hoje tem muitos realizando o sonho hoje em dia, né? Muitos passaram ali, e tem alguns realizando o sonho na seleção brasileira, muitos que passaram com a gente ali, estão hoje na seleção brasileira, Pezão, Marcelo, Ellen, putz, tem muita gente, Kathleen, então assim, tem muita galera que foi do projeto e hoje está na seleção, brigando pelo Michelzinho, que foi para a última Olimpíada, e todos passaram pelo projeto. E ali era um celeiro de alto rendimento. E no final de 16 eu recebi um convite, que aí eu falo onde eu precisei tomar uma decisão, acho que foi, não sei se foi mais difícil do que parar de competir, foi de literalmente fazer uma virada, não é nem 360, né? Porque você volta para o mesmo lugar, né? 180 graus, sair totalmente da minha zona de conforto, quebrar várias pontes e sair do judô para ir para o meio corporativo. Eu recebi um convite de um amigo, eu tinha caído de moto, estava no hospital internado, literalmente mesmo, fiquei um mês internado. Tocou meu telefone, falei, cara, falei com um amigo seu e eu queria um atleta, não um atleta olímpico para esse projeto. Porque atleta tem muito cara que fala assim, eu fiz judô, joguei futebol, parei com 20 anos quando eu machuquei, pô... O cara não fez, né? Eu fui federado. Isso que eu ia falar, tirou da minha boca. Eu ia falar assim, essa semana conversei, não, eu também já fiz judô, eu fui federado. Ah, entendi. Federado, o cara vai lá e paga. Eu falo assim, o atleta de verdade é aquele cara que viveu daquilo, né? Viveu profissionalmente, não só financeiramente, mas viveu duro, né? E aí eu precisei tomar uma decisão que era não largar o judô, mas sim quebrar muitas pontes que eu vivia financeiramente do judô. Eu tava com vários colégios, vários alunos de personal, então tinha quase 500 alunos de judô de molecadinha, tinha 10 alunos de personal, então estava uma vida maluca. E eu quebrei quase todas as pontes. Eu falei assim, só não quebra uma ponte. O projeto futuro. Eu falei, aqui lá o governo já não pagava a gente mesmo, então já não ganhava mais nem um centavo do judô, mas todos estavam ali, davam o treino com um baita amor, assim. Eu, a Daniela Yuri, o Inácio, o Henrique, que era o coordenador, e o Zóio também, então assim, só técnico de altíssimo rendimento, que não ganhava um centavo do governo, mas todo mundo dava ali 1000% pra moleque, tirava do bolso às vezes. Eu presenciei isso muitas vezes. Eu já peguei meu carro, coloquei uma prancha médica com a menina toda imobilizada para levar para o hospital, porque a ambulância não chegava. Então assim, tem vários casos assim, né? Então, eu vou falar assim, ali foi uma mudança de vida. E fui trabalhar de terno e gravata, vendendo seguro de vida. Mas eu falo que... vou até um caso legal que você perguntou, né? Qual que é o diferencial que as pessoas não entendem, né? O porquê do atleta ou até do militar também tem esse diferencial que é ter disciplina, autorresponsabilidade, comprometimento. Essas são coisas que não são treináveis, vem da gente, né? Então o esporte me trouxe isso. Mas vão tirar sarro. Eu não fui um militar de carreira, porque a gente vivia do esporte, mas eu aprendi algumas coisas ali dentro de respeito, de comprometimento, de entender algumas coisas que quem vive ali dentro sabe como que é. Ficar um mês no quartel sem um centavo no bolso. No Rio de Janeiro, na Vila Militar, não tinha nem para pegar o ônibus, eu tinha dinheiro. Não é que a gente sofreu, porque tinha tudo. Mas ali foi uma resiliência, a vontade de ir embora deu todo dia. Todo dia dava vontade de ir embora. Eu falei, vou ficar isso aqui pra quê? Não precisava daquilo ali. Só que ali foi um desafio legal também. E é um espaço um local que não tem espaço para vitimização, né? Muitos que vão estar vendo aqui foram militares, mas quem não é militar não entende o que é você estar num período básico, num lugar... E aí eu não participei, eu fui um militar que não peguei numa arma. Então eu não fiz instrução de arma. Porque bem na semana que ia ter o acampamento, na semana, uns 3 dias antes, saiu a convocação para o Brasileiro Militar em Foz do Iguaçu em 98. Então, não foi nem por uma vontade. Eu até queria ter feito instrução, porque, a gente fez todo o período básico ali, na hora legal, na hora da diversão, que não é diversão, mas na hora de ralar ali, que ia ser legal, de fazer o acampamento, fazer aquela parte de instrução, a gente perdeu. Mas essa parte ali é o jogo duro, né? Ali o bicho pega mesmo. Não, a gente vai corrigir isso daí. Não sabia dessa informação, mas eu vou marcar ali um stand de tiro pra gente fazer uma recuperação dessa instrução que você não teve. Aceito. Pode convidar. Eu vou cobrar.
Isso aí é compromisso. A gente vai recuperar essa daí para você não falar que nunca teve uma instrução. Depois de 2005 que você saiu, né? 20 anos depois a gente vai fazer uma recuperação da sua instrução. Aí Pode ficar tranquilo. Posso sair com louvor. Pode sair com honra ao mérito. Honra ao mérito. Quando eu cheguei no 39, na paraquedista, foi, pô, então eu quero pular de paraquedas. Já que eu tô aqui, vamos pular de paraquedas, né? Ah, não, vamos ver, me enrolaram, não me levaram também. Então, se tiver alguém no PQD aí e quiser convidar, pode chamar também pra finalizar a tarefa. Hoje só precisa de um paraquedas, talvez se... Acho que foi, pior que foi isso mesmo, falaram que era até 120 quilos do paraquedas, se não me engano. E eu tava com 145. Eu falo sério, eu tô rindo, mas eu acho que é isso mesmo. Pô, acho que pra você não pode. Porque o paraquedas, acho que tático ali, ele é menorzinho, então não é pra diversão, né, pessoal? Eu vou pegar um ponto polêmico aqui, mas para o pessoal entender como que é essa vivência do atleta ali. Eu lembro de um ponto assim, de bastante discussão que foi na Olimpíada, acho que foi no salto em altura, onde tinha 2 atletas empatados, e um dos atletas tinha a possibilidade de dar mais um salto para conseguir conquistar aquela medalha. Não foi na outra Olimpíada, que é o Thiago Braz, que era brasileiro com o francês, né? Isso. E ele saltou. E muita gente ficou, poxa, ele já estava com a medalha garantida. Para quem é atleta, isso não é uma discussão, confere. Porque você se prepara não só um ciclo olímpico. Um atleta, e isso daí tem que ficar muito importante, registrado, que um atleta ele não é feito em 4 anos, não é feito em 5 anos, é uma vida, uma dedicação só para aquilo. E aí eu não vou dar a resposta aqui que eu tenho, mas eu tenho certeza que é a mesma que você. Pô, você tem ali a chance de mostrar o teu maior desempenho. Você vai se contentar em se empatar com mesmo que seja um colega? Jamais. Sim, uma única palavra, jamais. Jamais. Entregar uma luta para desfavorecer o outro, isso aí acho que não condiz. No meu, assim, tem esportes que tem luta da mesma academia. No Gil tem muito isso, né? Da mesma academia, vamos fazer um acordo. Acho que não, tem que lutar. Até porque eu falo assim, a gente não tá mensurando ali, se fosse, vamos fazer uma competição por equipe. E se ganhar ou perder, a equipe vai ganhar do mesmo jeito? Legal, porque aí a gente vai ser campeão no geral, a equipe, né? Uma equipe é tranquila, entregar uma luta, mas no individual, porque é do mesmo time, ou é irmão, jamais. Ou não entrar porque você já vai ganhar uma medalha. Pô, você pode fazer mais porque vai se contentar com o mínimo. Não, é inadmissível. Isso é uma coisa assim que é o diferencial. E não é da boca para fora. É uma coisa que eu acho que é quase impossível para o atleta ele não se querer desafiar e achar. Eu acho que mesmo que não tenha sucesso, se ele não tomar essa decisão, aquilo vai remoer a vida toda, né? Então, tem alguma experiência nesse sentido de, tipo, deveria ter feito alguma coisa assim? Uma luta que talvez não tenha entrado tão... concentrado. Aí você me quer. Eu vou ficar mais meia hora contando história aqui. Eu sou bom. Eu tenho alguns casos, né? Eu falo assim, hoje, o que é o bom? Um dia eu agradeci um técnico por ele ter sido chato. Ele não entendeu. Falei, cara, você era chato pra cacete mesmo. Vamos falar a palavra, dane-se. Ele não entendeu por quê. Porque hoje eu entendo por que ele foi chato. Até às vezes por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de entender, ele sempre me exigia, às vezes, coisas que não era para me exigir naquele momento. Então, perdi algumas lutas por querer ganhar demais. Isso é um erro também. Porque você pode ser, às vezes, mais tático. Eu tinha um erro, que hoje eu entendo como erro. Minha esposa, que não é esportista, zero, nunca fez, depois que morou uma vez na vida, ela tá comigo há 28 anos, vai fazer esse ano. Depois do que morou uma vez, assim, estuda eles no vídeo, estuda os vídeos. Só que eu falo, que estudar vídeo, meu? Eu vou sair na porrada. É destro ou canhoto? Só precisava saber isso, era destro ou canhoto. Só que eu falo, por que não fui mais tático? Hoje eu sei que dá pra ser mais tático. Eu tenho atalhos que não é que eu vou burlar, mas tem atalhos que podem me facilitar. Né? Então, ser tático é isso. Às vezes, por que eu precisava me expor?
Eu falei, você falou de quinto em mundial, né? De ficar entre os 5 melhores do mundo. Ficando entre os 5 melhores do mundo, eu poderia ser um dos maiores medalhistas do Mundial do Brasil. Individual. Porque foram 5 vezes que eu disputei terceiro lugar. Dessa vez eu disputei 3 semifinais e ainda disputei mais 5 vezes quinto lugar. Quem não entende isso, eu vou explicar aqui para esse pessoal que não entende. Para ficar em quinto lugar, no judô, o judô são 2 terceiros, né? Então não tem quarto lugar. Então se você perde numa semifinal de mundial, Olimpíada também é assim, você perde na semifinal, você vai disputar o terceiro lugar com quem vem na repescagem. Então, por quê? Por isso que tem 2 terceiros. Os 2 semifinalistas vão disputar o terceiro lugar. Se eles ganham, ficam em terceiro. Se eles perdem, eles ficam em quinto lugar. Então o judô tem quinto, sétimo, não tem o par, né? O quarto e o sexto lugar. Então eu poderia ser um dos maiores medalhistas, porque eu tive 8 vezes chance de disputar ali, de chegar numa final. Teve mundial, tiveram as semifinais ainda, deixa eu lembrar aqui, tem que puxar no HD um pouquinho. 2001, Mundial de Munique, eu tava lutando com o Mikhailin. Mikhailin é um russo, que da minha geração, desde o Mundial Júnior, ele foi campeão mundial júnior, Muneta ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. Então nós rodamos muito desse tempo todo de circuito. Esses caras eram muito, quem conhecia o Mikhailin de judoca, peso pesado, falava, esse cara era embaçadíssimo, era muito forte. Eu tava ganhando ele de Vazar e Yuko. E tomei um ipom dele que até hoje eu não consigo saber como eu caí. Faltavam 30 segundos. Eu podia sair correndo dele, podia sair da área. Só que eu queria ganhar e eu queria trocar porrada. Eu não precisava disso. Poderia ter sido mais tático. Eu acho que isso daí a gente pode pegar lá o começo, o significado, né, de judô. Então que não é você ir ser o mais forte. É o quê? O caminho suave. Né? Ceder para vencer, né? Ceder para vencer. Eu só queria vencer. Só queria dar ipom. Poderia ser mais... Quebrar um pouquinho essa vontade de dar ipom, né, velho? Mas é uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito, é que dentro do tatame, ou você ganha, ou você aprende, né? Então, acho que nunca tem derrota dentro do tatame. Você falou uma palavra assim, na derrota, acho que você aprende muito mais do que na vitória. Ah, é clichê. Não é clichê, cara. Se você não entende. Na vitória, a vitória mascara muito as coisas. Mascara muito. Quem ganha sempre, mascara às vezes alguma coisa errada, qualquer coisa, uma lesão. Mas nas derrotas, você vai enxergar, às vezes, pontos que você fala assim, cara, por que eu não preparei melhor? Por que eu não fiz mais aquilo? Por que eu não estudei mais o outro? Por que eu não fiquei melhor do gás? Por que eu não fiquei mais de força? Na derrota. Na vitória, vai mascarar isso. Você não vai parar para analisar. Você foi campeão, ou foi em segundo, ou terceiro. Vai esconder, mas na derrota você vai amargar ali, vai ficar 1, 2, 3 dias, você vai ficar pé da vida. Aí você vai tentar achar algum fator que pode ter feito você perder, né? E esses aprendizados, o que você traz hoje para o empreendedorismo? Eu falo, quando eu fiz a minha transição de carreira, de parar de competir, eu fui dar aula de judô. Eu falo assim, eu sempre fui da área comercial, porque eu sempre vendi kimono a vida toda. Pegava kimono para vender, revendia. Eu tenho patrocínio da Kimonos Dragão desde 98. Então, o Fulvio Saba, ele vai estar vendo aqui. Esse cara ele é ridículo de gente boa, assim, velho. Ele é um cara muito gente boa. Esse cara fechou patrocínio comigo em cima da escada. Olha essa. Fui eu e meu pai bater pastinha com currículo. A gente foi numa outra fábrica de kimono, nem fábrica, era um kimono importado, super tradicional aqui do Brasil. Aí o cara fala assim, então, eu acho que eu não posso, mas vá no meu primo, que eu acho que de repente ele te ajuda. Aí fomos lá na Dragão, tava o Fulvio trocando a lâmpada em cima da escada, meu pai conversando com ele, falou, não, tá bom, tá fechado, pode pegar kimono aí, eu patrocino você. O cara, Fulvio é meu amigo até hoje, o cara que, puta, eu paro pra conversar, a gente fica 3, 4 horas trocando ideia, e o papo não acaba nunca, porque é um cara gente boa demais, assim, um cara que é apaixonado, sabe tudo de kimono, ele põe a mão na massa, sabe? Então isso é legal, quando a pessoa é apaixonada pelo que faz, né? Então, isso é o sucesso. O sucesso vem quando você tem paixão pelo que você faz. E quando eu mudei de carreira, foi muito delicado, né? Eu ainda dei sorte, o cara que me ajudou muito chama Carlos Okada, um japa, que ele era karateca. Então ele teve toda a sensibilidade de não movimentar a minha carreira do que eu estava numa segurança, porque muitas pessoas
não querem sair da zona de conforto e continuam reclamando. Sabe por quê? O prego tá muito sensível, tá muito tranquilo sentar, não tá incomodando. Só que eu sempre me incomodei. Porque eu me via, eu tava com 35 anos. Eu não me via com 60 anos dando aula de judô. Eu posso dar aula de judô, hoje eu posso dar aula de judô, se eu quiser, não sou obrigado. Então ali eu me vi e falei assim, eu parei para refletir e ele foi muito delicado comigo, falou assim, cara, vamos fazer um análise. Então eu fiquei uns 2 meses fazendo uma preparação para transformar minha carreira. Ele me dava a lição de casa, volta daqui uma semana, em 2 dias estava pronto. Igual você falou, né? Trabalhar com atleta. Ele fala, mano, te pedi para uma semana. Legal, tá pronto já. Faz isso, um dia, pum, tava pronto. Faz isso, daqui 15 dias você me traz. 3, 4 dias tava pronto. Ele falou, porra, ele queria me testar para ver se eu ia conseguir me adaptar ao mundo corporativo. Porque é diferente. Então eu falei assim, pô, eu era judoca, eu andava de kimono. Minha melhor roupa era calça jeans e camisa polo. Que era, né? E eu fui fazer entrevista, cheguei numa empresa americana, só pessoal de terno e gravata, todo mundo alinhadinho, camisa com monograma. E aí chega lá um judoca. Só que ele falou, cara, fica tranquilo, essa parte é treinável. Você aprender a se vestir, você aprender técnica de venda, você aprender a fazer... Isso aí você treina. Mas você tem algo que aqui no salão tinha umas, sei lá, X pessoas, falou, ninguém tem. E aí eu comecei esse processo de... Foram 5 entrevistas. Na última, os caras falaram assim, não, eu te vi vendendo isso. E eu entrei para vender seguro de vida e me destaquei lá muito como... Porque eu não vendia seguro de vida, eu comprei seguro de vida para mim. Eu fui pai aos 24 anos, eu tenho um filho hoje com 22 anos, o Gabriel. Quando eu fui pai, minha irmã foi trabalhar com seguro de vida. E ela veio me vender seguro de vida e ela me fez entender o quanto importante era proteger os meus projetos familiares. Eu viajava o mundo inteiro. Se desse um BO numa viagem dessa, nem que eu poderia não morrer, não era morrer. Morrer poderia ser até mais tranquilo. E se eu pudesse não gerar mais renda ficando inválido num acidente do judô, pode acontecer? Pode. E aí, eu ia gerar despesa, e não ia ter renda, e minha família. Então, tudo isso, eu comprei pra mim tudo isso. Então, quando eu fui vender, velho, eu vendia com... Não vendia com o cifrão do olho, eu vendia com o meu coração. E olho no olho, velho, ele fala assim, olho no olho, e você vender o que você compra, qualquer pessoa vai te entender. Então, todo mundo que eu fui apresentar o meu produto, fala assim, cara, compro. E eu comecei muito bem, fui campeão de vendas, me destaquei, graças a Deus foi muito bom, e consegui quebrar todas as pontes do judô, e só fiquei no Ibirapuera. Lá eu fiquei até a pandemia. Por quê? Eu fazia porque eu queria, não porque eu era obrigado. A pandemia expulsou a gente de lá, né? Porque... Até o último dia de março. Até o último dia. Ia ter Copa São Paulo, fechou dia 17, acho que até dia 10, 12 a gente tava ali. Não, vamos treinar. Foi uma loucura. Não tem pandemia não, vamos treinar, vamos. Não vai dar nada, não vai dar nada. Mas depois que a gente viu a seriedade de que foi. Mas você falou da questão de vestir, trouxe até aqui um presente pra você, ó, pra você vestir bem. Adoro o presente, hein? Aqui, adoro. ó. A camiseta da assessoria esse não é o Vitor militar, esse aqui é o Vitor meu personal. Vou postar. Esse é o Vitor meu personal. Eu posto todo dia que eu posto. E é um compromisso que eu faço comigo e com ele, que a gente brinca de fazer um compromisso. Porque se eu treinar só por mim, não adianta. Se ele passar o treino só por ele, também não adianta. A gente fez um compromisso com a gente, né? De falar assim, eu vou entregar o que não é alto rendimento. Né? Eu tenho meu filho hoje em dia treina muito também, o Gabriel. Ele adora musculação. Ele não gostava, hoje ele gosta muito. E eu não treino pelo meu ego mais de ficar forte. Eu treino hoje pelo meu bem-estar. Porque o meu corpo é um corpo muito judiado. Muito, muito judiado. Se eu não cuidar dele hoje, aos 46, escrever aos 86. Porque eu quero viver muito. Eu tenho muita coisa para poder somar na minha vida. Mas se eu não tiver saúde, não tiver com o meu físico em dia, eu não vou conseguir. Então aí, olha, posso mostrar? Pode. Vou mostrar, cara, esse cara aqui ele é enjoado, né? Ó, o kitzinho dele é... Pra te ajudar aí, ó, na saúde, uma garrafinha d'água, porque você não pode ficar sem hidratação. Ele que sempre me fala isso, fala assim, toma água no treino. E eu não gostava de tomar água em treino, nem no judô. Sempre tomei pouquíssima água. E hoje em dia eu tomo umas 2 aqui no treino, assim, sabe? Eu criei o hábito de tomar muita água em treino. Eu cortei refrigerante da minha vida, fez 1 ano agora. Parabéns. Minha alimentação, tipo, lógico, eu como doce, mas eu treino também, então eu posso. Eu me dou o luxo de... Lógico, é matemática, velho. Se eu me dou o luxo do quê? De comer o que eu quero, no mínimo eu tenho que fazer é queimar e gastar essa energia que não vai ser consumida. Senão vira gordura, vira coisa que não é coisa boa pra gente, né, velho? E o que eu sempre falo com vocês é isso daí. Da hora, né? Bem legal. Não é você se privar completamente de um docinho, de uma coisa gostosa ali.
mas é você escolher o momento certo, que aquilo faça sentido e você aproveite aquele momento. Então, eu sempre falo que a atividade esportiva, ela é angular, não tem jeito, ela começa a moldar todos os outros hábitos que você tem no seu dia a dia. Então, uma pessoa que é habituada a tomar uma cervejinha todo dia, ela não está treinando, aquela cervejinha não vai mudar nada na vida dela. Mas depois que ela vai para academia, treina, começa a ter uma semana inteira, ela vai falar, poxa, eu não vou tomar essa cerveja que vai atrapalhar meu treino. E aí a pessoa começa naturalmente a diminuir. Ou vou deixar de comer esse excesso de comida aqui gordurosa, açúcar, porque isso aqui vai atrapalhar o que eu estou proposto a fazer. Eu sempre falo isso. E quando a gente escolhe uma data, aniversário, vou me permitir comer ali um doce a mais, comer um bolo, algo do tipo, aquilo é recheado, acho que, de prazer, né? Porque você vive realmente aquele momento. Agora, quem está acostumado todo dia tomando refrigerante... Vira hábito, né? Esse não dá prazer, né? É o inverso, né? Vou mostrar aqui que é bem legal. Ele falou que me dava, faz tempo que tá me devendo essa camisa aqui, ó. Eu vou postar, agora tem que postar com a camisa do treino, né? Gostei. Isso. Adoro treino agora. Adoro o presente. Amanhã tem treino de sábado agora. Entendeu? Hoje é uma sexta, gravar no sabadão. Domingo, vai, sábado, amanhã tem competição com meu filho. Então domingo eu vou treinar de manhã, eu vou pôr a minha camisa pra começar a semana. Começa no domingo, né? Começa no domingo. Começa no domingo. Mas eu trabalho, me perguntam assim, você não é educador físico? Eu sou. Então eu falo assim, nunca parei de estudar. Quando eu entrei no Exército em 98 também, eu entrei na faculdade de Educação Física e acabei em 2005. Foram 7 anos, eu saí PhD em Educação Física. O pessoal ri. E aí, olha as negociações. Porque, cara, não tinha como. Eu viajava, não tinha como. Aí eu comecei em 98, tranquei. Aí em 99 eu fiz inteiro. Aí em 2000 mudei pro Rio em 2000, então não dava pra fazer. Aí voltei em 2001, fiz 2002, 2003. Aí no último ano era 2004, ano da Olimpíada. Como que eu ia fazer faculdade? Aí eu viajei muito. No ano de 2004 eu viajei 6 meses da minha vida. Como que eu ia fazer faculdade? Aí cheguei na faculdade em setembro. Aí eu fui pro coordenador, chamava Bergson. Ele era o coordenador do curso e dava aula de fisiologia. Matéria que Boa, tranquila. Não, e ele era muito bom. O cara manjava muito de fisiologia, só que... E aí ele falou assim, cara, você chegou em setembro, velho, como que eu vou te fazer passar? Ele falou, não vai dar. A gente fica acabar em 2005. E eu fiquei de exame em fisiologia, precisava tirar 7 no exame final. Imagina. Aí eu fiz a prova, só eu e ele na sala. Eu tirei 9 no exame. Ele falou, cara, você não colou que eu sei que você estava aí, você na sala. O que você fez? Eu falei, não sei. Eu nem estudei tanto assim, mas é porque a gente conhecia um pouco, né? Muita vivência. Essa aí é a maior... Hoje em dia eu faço tanta fisioterapia que a gente fez, cara, eu dou diagnóstico, faço fisioterapia sem ser fisioterapeuta, porque a gente viveu muito isso. Acho que na prática nos ensina muita coisa, muito mais do que só estudar o livro ali, a teoria, né? Isso é muito engraçado, vem alguns alunos com alguma lesão, vem falar, que meu joelho, eu sinto tal coisa, eu falo, isso aí possivelmente deve ser um LCA, porque eu rompi o meu dentro do tatame. Meu ombro dói, sai, tem uma pontinha aqui que fica sempre flutuando. Inclusive, esse ombro direito aqui foi lá no futuro também, que eu conseguia ali o acromoclavicular ali, consegui lesionar também lá. Acontece. Judô é esporte de contato e assim como só cai de moto quem anda de moto, só se machuca quem treina. Até brincando aqui antes, eu falei com ele, essa semana inventei de novo de treinar um pouco aqui, ó, a lasca do dedo. É normal. Antes a mão aqui nem colocava esparadrapo, eu tinha certeza que não ia machucar. Aí agora a gente fica um pouquinho de tempo fora ali do tatame, vai inventar. Vai afinando o calinho, né? Vai afinando o calinho, aí a dor vem. Tem até a marca do calo aqui, mas ele já foi embora, né? O meu também, o meu é pouquinho, mas uma brincadeirinha já sai a tampa, fica assim, puta, de novo, ardendo no dia seguinte, não dá saudade não. E essa questão de superação também no esporte é uma coisa única, né? O pessoal acaba perguntando, né? Já se lesionou no judô? Aconteceu alguma coisa no dedo? Um dedo luxado no judô é o quê? Puxa, esparadrapo e volta pro treino. Tem outro, se machucou ontem mais 9, né?
É coisa de louco, judô é coisa de louco. Assim, é um esporte que poucos dias, você vê o pessoal ali em seleção, poucos dias o pessoal treina sem lesão e sem dor. Acho que não dá pra contar nos dedos de uma mão o que o cara faz num ano sem dor, sem estar com uma lesãozinha, sem ter alguma coisa. É muito sacrificante. Isso que veio na minha cabeça agora. Algum campeonato na sua vida você entrou 100%? Assim, zerado, questão física, sem nenhuma aquela dorzinha, aquele incômodo, aquele dedão luxado que você dá uma tampada no tatame. A Olimpíada de Atenas eu tava muito bem, muito bem. Muito bem. Já tava com mais experiência, tava com 25 anos, né? Já tinha feito uma Olimpíada, alguns mundiais, alguns erros. E eu tava muito bem preparado, assim, sem lesão. Sem lesão. Essa aí eu acho uma das poucas vezes que eu... E aí na competição importante, competição alvo importante, peguei uma chave dura, perdi pro Timenov, pro russo, na segunda luta. Depois na repescagem, eu perdi no final da repescagem, acabei ficando em sétimo. Mas poucas vezes. Acho que dá pra lembrar porque foi uma competição meio marcante. O resto sempre dá uma dorzinha, alguma coisa um mês antes, aí você trata pra poder voltar. É bem complicado. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a ter a oportunidade de estar treinando com atletas assim de nome, a gente fica muito espantado. Nossa, aquele cara olímpico, tá no tatame e tudo mais. E acaba que a gente descobre que são seres humanos que apenas se dedicaram um pouco mais, pouco não, muito mais do que os outros e conseguiram chegar aonde poucos chegarem. Você falar assim que hoje 7 bilhões de pessoas no mundo e você ser top 5 é algo que realmente é fantástico. A gente tem que valorizar. Infelizmente a gente não tinha as mídias sociais naquela época, né? Graças a Deus eu falo que hoje é muito bom e eu fiquei extremamente feliz com a repercussão que teve, principalmente na última Olimpíada. Eu conheço a Bia lá do Pinheiros faz tempo. Eu lembro que ela tinha, acho que por volta, menos de 10 mil seguidores quando começou. A Bia cresceu e foi muito engraçado, porque a Bia chegou no Pinheiros, na minha transição de carreira, em 2014, eu fiquei técnico do Pinheiros. Sim. E aí chegou a Bia, a Larissa, as duas chegaram no Pinheiros em 2014, e o Lucão também, que é outro menino que tá hoje, que é o peso pesado, que tá em segundo na seleção brasileira. E os três chegaram ali, então, assim, a gente pegou... Não fui eu, assim, não fui técnico da Bia. Ela passou um tempo comigo, né? Acho que ela se desenvolveu, a Larissa se desenvolveu, as duas medalhistas agora, logo que chegaram no Pinheiros, eu ajudei um pouquinho elas ali e ajudei no treino delas também naquela época. E elas são meninas maravilhosas, assim, quando eu vi, elas chamam até hoje, ô sensei, é um respeito, é um carinho, acho que o judô tem isso aí, que só quem vive entende, só quem vive no judô entende o respeito, a irmandade, a cumplicidade, o carinho que tem, porque você, assim, é muito difícil você pedir pra alguém cair pra você, velho. Porra, cair não é prazeroso. E alguém, imagina um peso pesado jogando alguém. Cara, alguns meninos me ajudaram no ciclo, assim, o William Hoffman também, um moleque que me ajudou, pô, ele caiu muito, velho, muito, muito. Ele fala, pô, gordão, ele é catarinense, tu joga forte, né? Porra, e cair aí, vambora mais uma e pau, sabe? Isso é muito legal. Então o judô tem essa cumplicidade que E essas meninas chegaram num alto desempenho. E a Bia parecia o pessoal da TV, da Casé, ficou... Papai, chegou para 2 milhões no mesmo dia, quando ela ganhou a medalha, assim. Foi muito legal. Não, muito bacana. Mas não vamos perder a oportunidade, não. Deixa o seu Instagram também pro pessoal te seguir, conhecer um pouco mais sobre você. Põe a legenda aí, pessoal do caractere @Daniel Hernandes 1979. Fiz questão de pôr meu ano de nascimento, que é uma geração, né? Quem nasceu nos anos 70 aí é uma geração 3 para trás, né? Dessa galera de hoje em dia, da geração Z. A gente nasceu na geração offline, totalmente, e pegamos essa transição, participei dessa transição pro online, de ver toda essa transformação do mundo, e tá vivendo isso hoje em dia, né? Até chegar no ponto de ter inteligência artificial, ninguém imaginava isso, né? Então, passei por toda essa transição e meu arroba ali hoje eu falo muito sobre meu atual momento, que é a parte de seguros, né? Eu trabalho muito com seguros, então quem quiser entender um pouquinho mais, manda o arroba. Quem quiser saber de judô também, não vivo mais o dia a dia do judô, mas se eu puder ajudar, putz, eu falo assim, sou apaixonado em ajudar as pessoas. Se eu puder pôr uma sementinha para alguém e puder somar com uma palavra ou com uma técnica, porque a hora de voo, né, não tem preço, né, velho? Falo assim,
pode ser bom, mas quem viveu no tatame e horas de voo são detalhes que não... É impossível você comprar. É só quem viveu ali dentro que consegue te ajudar e repassar isso no dia a dia, né? Isso daí é uma coisa que eu vivenciei ali no futuro por anos. Sensei aqui, tenta isso, pega mais em cima, puxa pra cá. Esse olhar, assim, acho que é fundamental e é o que você falou, não tem preço no mundo viver um momento desse, onde você tem ali o detalhe e quando você muda, e o judô é muito detalhe, né? Então, meio grau que você muda a direção ali que você tá puxando, a força, a intensidade que... Um dedinho pra cima, assim, né? Uma mão pra baixo, ou um dedinho pra cima. Eu lembro... Olha o relógio, muda relógio. totalmente a amplitude do movimento, a velocidade, né? Fala, como que pode? Então é muito louco. São os detalhes, isso aí é a experiência que traz, né? Que ajuda bastante. Uhum. Eu gosto sempre de falar do faixa preta, né? Toda vez que lá no quartel a gente tem bastante instruções, estágios de combate corpo a corpo, e eu sempre fico incentivando os militares a praticarem uma atividade, mesmo que começar tarde, mas o importante é começar. Eu falo que é meio loucura, né? Você se inscrever em uma academia, por exemplo, de judô, para você entrar no tatame, onde todo mundo sabe lutar, menos você. Só que eu sempre digo para todo mundo, a faixa mais difícil, com certeza, para conquistar é a faixa branca, né? Porque 95, 99% não tem nem coragem. É começar, né? Isso aí. A branca é a primeira, que se você não... Eu nunca tinha pensado nisso, tá vendo? A gente aprende também. Porque a branca, velho, é a coragem de primeiro de pôr o kimono e amarrar e fazer o primeiro dia, porque depois o resto é uma consequência. Mas o primeiro passo é o mais importante mesmo. Bom, gostei dessa analogia. E a gente também sabe respeitar a faixa preta, que é um símbolo, né, do judô. Então, essa questão do esporte é muito bacana, porque eu coloquei o kimono, entrei no tatame, amarrei aquela faixa preta, você está representando algo muito maior do que você. Então, a gente não pode entregar um treino meia boca, fazer aquilo ali no 50%, né? Eu sempre falo que é o exemplo. Então, a garotada ali, os kills aí, primeiro kill, segundo kill, que tá ali doido para mostrar que tá pronto para dar esse próximo passo, e você tem que, mesmo com dores, mesmo com o corpo cansado, sempre entregar o melhor treino para eles, para ajudar nessa evolução, ajudar que cada um tenha a sua caminhada, né? E o mais importante é que não existe o tempo certo nessa caminhada. Então, o tempo seu foi um tempo para mim foi outro dentro do judô, e para cada um que vai praticar, esse tempo vai ser diferente e vai ser o seu tempo na hora que tem que ser, né? Então, eu gosto muito de falar disso daí, que as coisas elas têm que acontecer exatamente naquele momento, exatamente como que tem que ser, e as pessoas hoje em dia elas são muito precoces, né? Elas querem pular etapas, pegar alguns atalhos. Você falou num ponto bem importante, né? Porque eu falei de tática, não para ser atalho, mas assim, para serem pontos que eu poderia ter me ajudado. Mas hoje em dia, a geração, né? E não é culpa, eu falo assim, não é culpa do ser humano, é culpa da geração, né? É culpa das pessoas que desenvolveram a tecnologia. Porque antes, para você ter uma notícia, você saber o que aconteceu, você tinha que chegar em casa, ligar a televisão. Só tinha um jornal ali, que era o Jornal Nacional, que dava notícia. Você não pegou isso, né? Você pegou... Como eu era uma cidade pequena, a minha lembrança de infância é justamente isso. A família toda sentada... Para entender o que aconteceu no dia. Ver o jornal. Ou no dia seguinte, comprar o jornal da notícia, que hoje em dia... muitas pessoas não conseguem ficar, e eu também me incluo nessa, às vezes me cobro, me policio de assistir um filme sem estar com o celular na mão, rodando um negócio, vendo um filme. Cara, eu me peguei fazendo isso, eu fiquei tão pé da vida comigo, eu falei, cara, você é um idiota. Porque não pode. Só que a gente se contamina desse conteúdo, às vezes, que a gente quer gerar conteúdo
né? A gente quer que vocês vejam nosso conteúdo. Isso também não é o momento. Eu gero muito conteúdo sobre pela minha empresa, pela minha corretora. E tento trazer coisa informativa. Se é para ter coisa na rede, eu quero trazer informação. Não quero trazer assunto groselha, assunto, sabe? Que já tem muita gente fazendo conteúdo aleatório. Olha o nosso conteúdo que a gente falando hoje, trazendo informação relevante para as pessoas, sabe? Então, não precisa mais ver a televisão, aquele jornal nacional com a notícia. A gente pode pegar quem quer saber uma notícia, quem é militar, quem quer ter um pouco mais de... Vem aqui nesse canal, vem no nosso canal saber aqui. Ele pode pegar um microcanal hoje e ter muito mais informação de qualidade, porque ele escolheu. Então, a geração tem essa facilidade hoje de ter o acesso à informação que ele escolhe, mas, né, na contramão, ele não quer parar para ver isso, ele não quer ele não quer ter tempo. Não, parar é perda de tempo. Então é ruim isso. Então é difícil achar esse contratempo aí, esse contraponto que a gente luta no dia a dia, né? Uhum. E me conta mais aí, essa transição, quando você estava passando dessa zona de conforto que você tinha, né? De viver do judô, ter uma imagem já construída no esporte, e se lançaram para o empreendedorismo, onde é importante você ter essa imagem, mas não é o que ia colocar ali o pão em cima da mesa no dia a dia, né? Essa parte foi bem desafiadora. Eu faço um dos maiores desafios da minha vida. Eu vou dar para top 3 aí, foi um dos maiores, porque assim, o judô não é aquela zona de conforto, mas eu sabia fazer com muita facilidade. Eu adorava dar aula para criança, treino de alto rendimento, então assim, era gostoso. Mas eu não me via fazendo aquilo por mais 10 anos. Não me via. Então, por isso, quando surgiu essa proposta, eu literalmente pus na balança. Peguei um papel e comecei a escrever pontos fortes, prós e contras. E tinham muito mais pontos que me preocupavam no contra. Porque os prós, a hora que eu vi, eram sempre as memórias que eu tinha do que o alto rendimento me trouxe. Eram só coisas boas. Só que eu não estava vivendo mais do alto rendimento, eu estava vivendo num outro momento aqui ali. E não iam ter aquelas coisas boas. Ficar todo final de semana em ginásio. Cara, não preciso mais isso na minha vida. Eu vou hoje se eu quero, ou se eu tô com vontade. Por prazer, né? Por prazer. Hoje eu tenho ido em eventos, e eu vou lá, falar com o pessoal, faço negócio hoje num evento, que é o meu momento. Né? Então, assim, eu uso o meu final de semana, se for para o meu bem, não porque eu tenho que ir, que é obrigado a ir, porque eu vivi isso por muito tempo na minha vida. Então, essa mudança de carreira, eu tentei usar, balancear essas coisas e poder falar assim, o que eu posso usar do que o judô me ensinou, tudo que o judô me ensinou, eu falo assim, tem muita cara que... Eu mesmo, quando eu cheguei nessa empresa, tinha um pessoal lá com muito mais formação acadêmica, muito mais curso, muito mais conhecimento técnico do mercado, do mundo financeiro, tudo isso, mas não tinha 1/1000 da disciplina, da força de vontade, da vontade de ganhar, dos pontos que eu tinha aprendido no judô. Por isso que muitos caras desses não tiveram resultado, não tiveram sucesso, e eu tive muito sucesso no que eu fiz, porque eu não sabia entregar mais ou menos. Eu queria entregar, a hora que eu vi que era bom, eu falei assim, eu quero fazer mais. E isso eu gosto de fazer. E as pessoas não querem esse desafio no dia a dia hoje. As pessoas sofrem muito com isso. É difícil. Pô, então, o fácil, todo mundo quer fazer. Então, o que é difícil, Amanda? Eu aceitei um desafio recentemente, eu vou falar aqui, e é muito louco. Cara, um cara me ligou, que um amigo indicou, um amigo da luta, que eu conheci num treino de Gio lá no Rio de Janeiro. Tava na academia do Léo Leite, tava fazendo um treino de chão lá. Ele e o Flávio Canto. Ele tava esse cara, o Guilherme Mota, gente boa demais também. E ele indicou para esse amigo. E muitos caras não quiseram o desafio. Quer trabalhar com o ramo funeral. Então, assim, hoje eu sou o head de uma operação do mercado funeral. Quem aceita esse desafio? Poucas as pessoas aceitam. E eu falo, por que eu tenho que fazer o que todo mundo faz? Se a empresa é séria, algo é sério, eu tenho convicção do que eu estou falando. A primeira coisa é ter convicção do que você está falando, ter certeza do que você está falando, saber que você vai fazer o bem. Eu não sei fazer algo que vai fazer mal para alguém. Se eu fiz mal para alguém, não fiz proposital, porque é muito ruim você vender algo para alguém somente para ganhar uma comissão, porque essa conta fica cara depois. Porque se o telefone toca, se você vendeu algo errado, esse cara vai te ligar, você vai ficar vermelho, preto, roxo de vergonha,
aquele calor, fala, puta, o cara tá me ligando, que ele quer cancelar. Cara, qualquer cliente meu pode me ligar hoje, que eu dei tudo que eu sabia que eu podia para ele de melhor. Em tudo que eu fiz, tudo que eu vendi hoje, na parte de seguros, tudo que eu entrego pro meu cliente, fala assim, eu entrego todas as ferramentas que eu tenho de melhor. Posso errar? Pô, pode se errar porque é um ser humano. Mas eu sempre falo assim, eu tenho que entregar o melhor que eu tenho de ferramenta, tenho de conhecimento para as pessoas. Então, quando me chamam para algum projeto de área comercial, eu sempre peço tudo isso, sabe? Para não prejudicar a pessoa sabendo que estou prejudicando. Posso ter prejudicado por algo, às vezes sem o conhecimento. Mas fazer isso proposital é muito ruim, né? Então, quando você enganar alguém não pode, né? Acho que não dá. E tem muita gente que faz isso na área comercial. Então, quando traz algum atleta... Eu tento, às vezes, buscar atletas para um desafio. É difícil você tirar alguém da zona de conforto, sair do tatame, que eu falo assim, cara, por que fazer fisioterapia e educação física? Tem cursos hoje que dá para você fazer, que eles estão buscando atletas de alto rendimento. As empresas entenderam, muitas empresas entenderam que o cara de alto rendimento, ele é um cara diferenciado. E aos 30 anos de idade, 32, o cara é novo, para muito tempo de vida, e ele está parando de competir. Né? E aí fala assim, e o cara não quer, vou fazer fisioterapia. Não, nada contra. Eu amo fisioterapeutas, um beijo para quase todos. Você vai arrumar uma confusão aí. Tem vários amigos, tem milhões de amigos de fisioterapia. Mas por que todos têm que fazer fisioterapia? Porque todos têm que ser professor de judô. O mercado inteiro precisa de caras de alto rendimento, de alta performance. E só o esporte que faz isso. O militar também ajuda muito. Falando com os militares aqui, cara, são caras totalmente diferenciados. Os temporários, os caras param depois de 8 anos, né? O cara começou ali com 28 anos, 29 anos, 30 anos. Cara, o cara tá no auge, às vezes ali pegou toda a informação, ele não pode mais seguir a carreira militar, e o mercado não pega esse cara. Eu falo, cara, que loucura. E o esportista é a mesma coisa. Imagina pegar um esportista militar. Porra, cara, você que tem uma empresa e quer pegar um cara diferenciado, faça uma seleção com um esportista, com um militar. São pessoas que você dá a missão, vira as costas e vai embora. Você não precisa se preocupar com mais nada. Dá a missão para um esportista ou para um militar, missão dada, missão cumprida, né? Diz o lema. É isso. Vai acontecer. Como? Ele vai dar um jeito. A informação vem hoje, né? Não tem um monte de coisa. Ele vai aprender a fazer, ele vai resolver para você. Você não vai precisar ficar cobrando o resultado. Ele vai se cobrar. Ele tem essa autorresponsabilidade. Então são pessoas diferenciadas. Eu rodei e voltei, mas esse assunto era importante falar. É muito importante falar isso, até porque a grande maioria da nossa audiência são, se não militares, mas veteranos, os militares da ativa que, por vezes, acabam não se vendo mais naquela situação. E é muito importante isso, você entender e conseguir tirar sua conclusão que você está maior do que aquele espaço, que você precisa dar um passo a mais. Então, às vezes o militar ali, temporário, está no seu 6º ano, 7º ano, e renovar mais um ano é uma coisa que vai acontecer quase que de forma automática. Mas se ele entender ali a maturidade que ele teve, o desenvolvimento que ele aprendeu dentro do quartel, e se ele aprender também dentro do esporte, que aí é o 10, né? Ele saber se lançar, né, nesse desconhecido, aprender que muitas vezes a gente tem que dar 2, 3 passos para trás ali, agrupar, deixar bater, sofrer as consequências. Eu mesmo, quando comecei esse meu projeto, né, que eu falo que é um projeto de vida realmente, trazer mais saúde e qualidade de vida para cada um, é realmente porque eu acredito nisso. Onde, poxa, eu tive essa vivência tão boa, esportiva, essa disciplina que a gente aprende dentro do quartel, um conhecimento espetacular. Tive a oportunidade de fazer uma faculdade fantástica de educação física, a primeira faculdade de educação física do país, que é a Escola de Educação Física do Exército, e eu simplesmente tomei por mim que seria egoísmo ficar com todo esse conhecimento e não passar para frente, não ajudar outras pessoas. Só que muitas vezes a gente fica com aquela receio, vão tirar chacota, tá querendo virar blogueiro, tá querendo aparecer. E a gente tem que se arriscar.
tem que se arriscar porque lá na frente pode não dar certo. Mas voltando àquele assunto que eu falei lá da competição, talvez seria uma coisa que eu iria falar na minha vida. Poxa, por que eu nunca tentei isso? Será que eu realmente não tenho essa aptidão? Será que eu não poderia conseguir desenvolver nessa área? E aí fica aquele pontozinho ali mal acabado na vida, né? E você sempre as coisas sempre vão acontecer, vão remeter e vão voltar para aquele assunto. E aí acaba ficando uma coisa chata, né? Falando, poxa, eu não tive a coragem naquele momento de fazer aquilo. Eu falo assim, experimentar, né? O pessoal fala assim, se permita, pessoal. Quem não... se permita experimentar algo. Eu falo assim, rede social é uma coisa, né? Eu também, há pouco tempo, eu também comecei meu trabalho com rede social. E no começo você falou, pessoal, blogueiro, sou blogueiro, e aí, qual é o problema? Hoje eu penso assim, você tá querendo vender, tô querendo vender, você não quer comprar? O problema é seu, velho. Você não quer meu conteúdo, só não consumir. Não tô te obrigando a você me seguir. Né? Então eu falo assim, quem quer ver o meu conteúdo, tá totalmente disponível. Quem não quer ver, arrasta, passa. Tá disponível também. As pessoas são muito hoje em dia, mas você quer aparecer? Não, quero trazer informação. E é mesmo, o que eu faço de coração pra caramba. Porque hoje em dia o que eu mais vejo, as pessoas sendo enganadas por uma comissão. Cara, meu coração parte, porque aí vem aquela essência que a gente tem do esporte, né? De respeito, disciplina. Eu não quero fazer pra alguém algo que não prejudicar alguém de sacanagem. Se prejudiquei, não foi de sacanagem, mas as pessoas ficam muito assim, né? E o pessoal fica com medo, às vezes, de se expor, de pôr, às vezes, a cara ali na frente, com vergonha de alguém falar mal. Cara, fala mal quem quiser, o problema é seu se tá falando mal de mim hoje em dia. Eu não deixo mais isso me abalar. Né? Então, assim, a gente tem que ter coragem, às vezes, porque a sua carreira militar é eterna, a sua carreira militar? Não, eu falo dentro do quartel, né? Somos todos temporários. Então, um de 1 ano, outro de 8, alguns 30, 35 anos. Mas, se a gente comparar a história das Forças Armadas, a gente é um lapso muito pequeno. É claro que a gente tem que se dedicar ao máximo para fazer a diferença quando você... aonde você estiver, principalmente no serviço militar, que é uma vocação, sem dúvida nenhuma. Eu falo sempre que é uma vocação, porque a gente passa... quem foi veterano, quem é militar da ativa, sabe. Tem hora que você fala... não consegue se explicar porque você está ali ainda. Mas... é um negócio que é impossível também de você querer abandonar. Você fala, cara, eu nasci para isso. Eu aprendi a viver isso e é isso que faz sentido na minha vida. Poderia estar arriscando em outra área e ganhando 3, 4, 5 vezes mais? Poderia. Mas eu seria feliz como eu sou hoje. Então, e aí a gente viver e saber aproveitar aquele momento. E mais uma vez que eu falei, né? Saber ali que, poxa, isso daqui... é importante, eu preciso viver isso daqui. E no momento que aquilo não te caber mais, você entender e ter a coragem de dar o passo à frente, né? E usar tudo que aprendeu ali, porque aquilo ali que você fala, é temporário, as informações vão vir. E se você o dia que sair dali e não usar, cara, é muito burrice. Até o cara de carreira militar com 55 anos, você pode aposentar? Agora é mais ou menos a 55, faixa. Você tem aí no mínimo mais 20 anos de muita produtividade. 75 anos, tem muito cara hoje em dia totalmente ativo. Tem um cliente meu que tem 82 anos, cara, você fala com ele, você fala assim, ele não tem 82 nunca. Uma energia, uma vitalidade. Aí vem o quê? Toda aquela bagagem. Então, assim, o militar, o cara, no mínimo, estuda muito. A gente não tem guerra no Brasil, velho. Que bom. Então, o militar tem tempo de estudar, tem tempo de trazer aprendizado, tem tempo de se capacitar. E uma hora ele vai ter que sair. E o mercado que não sabe pegar isso, você que é empresário, você que é um cara do RH, recrutador, captador de pessoas boas, abre esse olho, vira esse olho, porque tem caras muito capacitados que não são absorvidos pelo mercado, porque o mercado é aquele modelo coxinha, sabe? Todo mundo tem que ser legal. Cara, tem cara muito melhor, às vezes, mais velho, porque tem um cara mais novo. Eu tenho um cara que trabalha comigo hoje, tem 68 anos, cara, tem uma energia de muito mais que muito moleque. Só que tem o quê? Ele tem conhecimento, tem experiência que muito moleque não tem. A energia pode não ser a mesma de um cabeça branca, mas ele tem muito mais conhecimento, muito mais experiência, muito mais
facilidade, às vezes, de... Às vezes tem que ceder, velho. Judô, ceder para vencer. Tem que ceder, às vezes, numa negociação. Eu vou fazer esse ano 28 anos com a minha esposa, velho. Você acha que não diz assim, como você vive tanto tempo? Cara, dá vontade de separar? Foi várias vezes, quase todo dia já deu vontade várias vezes. Quem fala Cuidado que nunca... que você vai arrumar um problema dentro de casa, hein? Não, jamais, ela é meu amor, ela sabe disso. Não, mas eu brinco e ela sabe disso. E a gente fala assim, já deu vontade de separar? Porra, quem nunca deu? Mas é muito mais fácil separar do que você manter um casamento. Não é? É muito mais fácil você tirar a dificuldade da frente jogando pro lado. Agora enfrenta ela, velho. Dia seguinte você começa de novo. E a vida é feita de desafios diários. Eu falo, meu maior desafio é levantar. Primeira coisa, meu maior desafio, velho, é abrir o olho e sair da cama. Meu joelho dói pra caramba. A minha costas tá ficando boa, você me ajudou bastante na minha terrinha ali. Mas, tinha dia, eu fiquei quase 3 anos com a minha lombar. Não é ruim, ficou muito ruim, muito ruim. Sofri muito, muito. Mas eu falo assim, cadê o velhinho? Porque eu tava andando que nem um senhorzinho de 98 anos. E aí, quando a gente conversou, né? Aí, cara, fiz físico com uns amigos, fez físico com outro. Aí tem o Carlos Matsuoka, mesmo, quiroprata, judoca também. Judoca, sempre tem um judoca louco. E aí ele aceitou um desafio. Falei, vou te ajudar. Você aguenta? Eu falei, aguento. Soltou minhas costas, manipulou e me ajudou. E aí, ao mesmo tempo, você entrou no final junto comigo para poder fortalecer. E hoje em dia eu consigo, levantar melhor. Já saí daquele processo de levantar sofrendo, velho, porque tava sofrendo todos os dias. Mas você tinha que levantar, eu escolhi não levantar. E para amarrar o sapato? Então, assim, é um desafio. Agora, isso é um desafio pequeno. E vão vir vários desafios grandes. Você criar um filho, você constituir família, você ter um relacionamento, um casamento, pai e mãe, irmão, ajudar alguém. É muito difícil. Um amigo que precisa de uma... Fala assim, um amigo do churrasco é muito fácil você ter. Um amigo na hora difícil, velho, você olha pro lado, quantos você tem do seu lado? Eu, graças a Deus, tenho amigos de verdade que se eu abrir, não cabe na mão. Graças a Deus. Porque eu tenho muitas tribos assim que eu vivi, né? Tenho amigos de colégio, amigos da vida, e tenho amigos do judô. Então, assim, tem muitas pessoas fiéis, assim, que a gente pode trocar uma ideia na nossa amizade também, né? Falar assim, chamar pra vir no podcast é muito fácil, vir gravar aqui e falar com vocês é muito legal. Mas, velho, a gente pode fazer outros eventos aí, outras coisas que se eu ligar pro Vitor, ele vai me chamar na hora, vamos. O que é? Não sei, vamos. Você precisa da minha ajuda? E a recíproca ele sabe que é verdadeira. Porque a vida é essa, você às vezes tem que ceder, mas também alguém vai te ajudar também onde você precisar. As pessoas não querem hoje em dia ceder. Só que venha a nós. Esse é fogo. É muito fácil reclamar, né? Reclamar é muito fácil, mas às vezes ceder, às vezes ajudar alguém, sempre falo genuinamente ainda, principalmente, é muito melhor. Sem um conflito de interesse. Eu vou ajudar, mas o que eu vou ganhar com isso? Cara, você não vai ganhar nada hoje, velho. A vida vai te cobrar, vai te dar depois isso. Né? A conta chega um dia para todo mundo. E se você faz o bem, te garanto. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Isso é garantido. Nem sempre da forma que você quer, mas é uma garantia de você colher com outras coisas que você não vai entender o porquê que vai ter tanta coisas boas acontecendo na vida. A minha vida, graças a Deus, sempre é muito repleta de coisas boas, porque eu faço tudo que eu faço com muito amor. Assim, entrego 1000% que eu posso em tudo que eu faço. Isso daí eu já vivenciei várias vezes contigo, né? E é muito engraçado pra mim, quando a gente... Algum estágio, eu já te chamei lá pra gente dar instrução, por exemplo, dentro do quartel. E para os outros militares é o atleta olímpico, mas para ali é meu amigo. E eu fico muito mais feliz ali por ser o meu amigo do que simplesmente o título, né? Então eu chamo ali pela pessoa, pelo Daniel, que claro, carrega essa história fantástica, que eu admiro muito. Então eu sempre falo que eu sou seu amigo, sou seu fã, assisti as suas lutas ali pequenininho, tive como referência, nunca imaginei na minha vida que depois iria conhecê-lo e se tornar uma pessoa, um amigo tão importante ali na vida, onde qualquer projeto que eu começo, eu sempre te chamo ali e falo, vamos começar, vamos ir. E ter a sua confiança, de não saber o que vai acontecer, mas tá ali. Nem pergunto. Eu falo, não pergunto, onde que é? Não é assim? Onde que é? Eu vou, velho. Essa é a vida, é a confiança, velho. Se você parar de confiar nas pessoas, a gente vai tomar porrada? Vai. Vai tomar pra trás? Vai. Mas a vida cobra, a vida ensina, a vida dá de volta o que você planta. Então, se você confiar nas pessoas, a confiança vai vir para você.
vão confiar em você. Mas se você não confiar em ninguém, ninguém vai confiar em você. Isso eu trago pra minha vida. Me decepcionei, errei várias vezes em escolhas, várias vezes. Mas eu não perdi a minha essência. E aí eu entrego tudo que eu posso pras coisas. E aí tudo dá certo porque não é por um acaso. Só dá certo porque você plantou coisa boa, véio. Essa vida pra mim é meu lema diário. E onde você aprendeu isso? Fala assim, cara, tomando porrada, caindo e levantando. Ensina isso na faculdade? Não. Não ensina, velho. Agora você tomar porrada, cair e levantar, esse aí ensina todos os dias. Eu acho que todo mundo fala, né? O judô é o esporte individual mais coletivo que existe. Então, toda vez que você entra no tatame ali para competir, para lutar, tá você sozinho dentro daquele tatame. Mas aquela primeira pegada ali na lapela ali, tem muita mão junto com você, né? Tem muita história, tem muita vivência em tudo aquilo. E o mais legal de tudo é que a gente aprende a ficar feliz com o mérito dos outros. Saber que, poxa, de certa forma eu consegui ajudar aquilo, de certa forma a minha presença, eu caí para aquele ali. Muitas vezes eu tenho esse sentimento, então, de ver aquela garotada lá de 2018, 2019. Tudo na seleção hoje em E dia. agora é atleta olímpico, tá na seleção, assistindo na TV a luta ao vivo. E eu falo assim que eu fico muito feliz de um outro ali ainda ter o WhatsApp, mandar mensagem ali pro cara antes da entrada no tatame. É fantástico isso daí. É uma coisa que dentro do militarismo a gente fala, mas no esporte também tem isso daí, que tem muita coisa que a gente compra, mas o que é verdadeiro se tem valor, não se tem preço, né? E esse valor é algo fantástico. A gente poderia ficar aqui, acho que, falando a noite toda. Toda vez que eu encontro com você é sempre um aprendizado, é sempre um momento muito, muito marcante para mim. E são inúmeras vezes que a gente acaba se encontrando. Mais de uma década já de amizade. Agradeço demais ter aceitado aí de bate-pronto, sem nem ter falado local, nem horário. Vamos. E depois a gente acerta o restante. Eu acho que falta um pouco disso, muitas vezes, das pessoas, de ter essa coragem de se lançar e de um ajudar o outro. Porque, infelizmente, vou até tocar um assunto um pouquinho chato, mas finalizando aqui, muitas vezes quem compra a sua ideia e ajuda o teu negócio não é aquele cara que está do seu lado. Quem curte, compartilha aí a sua postagem, não é aquele parente, não é aquele que se diz amigo próximo, mas é um desconhecido que ele acaba comprando a sua ideia, entendendo que aquilo tem verdade e se lançando junto contigo. Então eu queria que você falasse por último disso daí. Eu falo, na minha área comercial, meus melhores e maiores clientes eu não conhecia. São pessoas que eu nunca vi na minha vida, me receberam. Cara, CEO de multinacional e me pediu desculpa por 5 minutos de atraso. Às vezes um parente nem para te receber para tomar um café, para te ouvir falar do seu negócio. Um amigo seu fica te enrolando para te falar. Não, vamos ver depois, a gente vê depois, cara. Então, na área comercial a gente entende muito isso. Para hora que você liga, cara, eu tô ligando para vender. Tô mesmo. Eu sou vendedor, vou morrer de fome. Quando eu era judoca, eu ligava para fazer judô. Hoje eu sou vendedor. Então, se eu ligar para alguém, estou ligando para vender. Mas não vendo não, tá, pessoal? Eu vou mostrar o que eu faço. Se você quiser comprar, vai ser um prazer te vender. Mas você falou tudo, velho. Nem sempre a pessoa que bate palma ali e finge que é amigão vai ser o cara que você pode confiar 100%. Aí você vai ser surpreendido com pessoas que você nem imagina que te admiram, te respeitam, tem um baita carinho por você. Por quê? Porque quem tá de fora às vezes te vê melhor, entende quem é você. Quem tá no dia a dia tá no oba-oba. Agora o cara que valoriza o seu tempo, valoriza as suas palavras, valoriza o que você fala, e isso fala, não tem preço. E aí na vida, eu sempre falo, é uma colheita. Isso eu entendo, eu falo muito isso, eu tento pregar isso para meus filhos, eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 21 e uma filha de 17. Eu tento falar para eles, meus filhos estão entendendo, que nessa vida a gente planta uma coisa, amizade com pessoas. Você fala, não é que eu sou amigo de todo mundo, é porque eu gosto de falar com pessoas. Eu tenho muita facilidade, porque eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ligar no aniversário, se eu puder ligar, e te dar uns parabéns ligando.
Eu falo com você por mensagem, eu mando o mínimo, eu mando um áudio. Ou eu tento ligar, porque não é... Cara, perdeu-se isso. Sim. As pessoas preferem, às vezes, escrever. Mas eu vejo... Se liga pra alguém pra entender alguma coisa, fala assim, então vamos desligar, eu te mando pro WhatsApp. Eu falo, Jesus amado, eu tô ligando pra saber a informação. O cara desliga pra te mandar um WhatsApp. Olha que mundo que as pessoas preferem digitar do que falar. E a palavra verdadeira, quando você olha no olho da pessoa, a pessoa entende que é verdade. E isso aí, eu falo, não tem preço, não existe faculdade. E eu falo muito isso para todo mundo, pro meu time comercial, pros meus filhos, eu tenho que pregar muito isso. Não tem preço de você falar uma boa verdade pros outros. Pode ser uma verdade, às vezes, que não é a melhor para você, mas você falou a verdade pra pessoa. Isso quanto custa? A sua tranquilidade de poder receber uma ligação ou encontrar a pessoa e falar assim, tá tudo bom com você? Você pode voltar nos lugares, entrar e sair pela porta da frente ou pela porta que você quiser, mas porque você escolheu, não porque te obrigaram a fazer aquilo ali. Isso aí é fantástico. Agora, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco mais aí para o nosso público-alvo, aquele veterano que acabou de sair do quartel ali, teve a sua baixa, e até o militar ativo ali, que está indeciso nas próximas decisões que ele vai tomar na tua vida ali, que às vezes não tem aquele rumo certo. Qual o conselho que você daria para essas pessoas, sabendo que eles tiveram essa vivência militar, sabendo de como é o mundo pós-quartel ali, o mundo civil, né, que a gente normalmente fala, e qual é o conselho que você daria para eles conseguirem fazer essa transição da melhor forma possível? Cara, eu vou falar que é muito simples. Primeira coisa, para você fazer uma transição de carreira, você tem que analisar o quê? O que você quer nesse momento. Mas não pensar só em curto prazo. Pensar lá na frente. Falar, o militar hoje, vamos ser sinceros, o tiro que deu foi só no stand. Ninguém foi pra guerra. Poucos foram pra guerra. No Brasil, graças a Deus, a gente não tem esse problema. Sim. Então, esse cara não, né, ele não é um militar que viveu igual um americano, que os caras estão o tempo inteiro, às vezes, em ação. Estão na atividade militar, né, no choque mesmo. Estão no Golfo, estão lá no ONU. Então, esse cara vive na iminência ali, né? Então ele não consegue, às vezes, parar para estudar, parar para se capacitar. Então o militar brasileiro tem esse benefício, que é um cara capacitado, um cara que aprendeu ali, que viveu, de um ano viveu pelo menos um ano no militarismo, um cara que viveu 8 anos, pegou uma baita disciplina, um respeito, conectou com muitas pessoas. E o cara de carreira também, esse aí ainda é o que... Esse é o cara que fez o PhD do negócio, né? Esse cara, resiliência é pouco para falar desse cara, né? Então, a gente tem pontos que são muito importantes. Eu me incluo porque eu fui militar, mas também fui esportista. E são pontos que não são disponíveis no mercado para comprar ou estudar. Disciplina, respeito, alto comprometimento com as coisas que você quer fazer. Resiliência, eu falo que isso aí passa longe, a gente nem sabe o que é isso, porque a gente passa por cima todo dia sem saber. Isso não tem, isso aí não vende, isso aí vem da gente. Então quem passou por isso, escolhe, o mercado é muito aberto, tem muita coisa hoje em dia que tá fácil o contato, a conexão. Se é no mercado financeiro, se é no mercado hoje, pensando a longo prazo, eu tenho uma filha de 17 anos, qual que vai ser a profissão da minha filha? Eu falo, enxerga o futuro, porque sua profissão não tá ainda nem tá no mercado de repente, então vamos tentar entender. Cara, tá na palma da mão, estuda, se capacita com coisas que você quer, às vezes, se desafiar. Eu deixo aberto, tenho o meu contato aqui, quem gostar da área comercial, cara, é uma delícia você vender algo que você compra para você. Então eu me ponho à disposição, a nossa empresa tem disponibilidade, falei com o pessoal aqui da divisão, falei, pode chamar o pessoal aqui, eu quero poder somar com os militares também, e por que não ter um militar trabalhando comigo? Vai ser um prazer poder ensinar um militar coisas que são treináveis. São habilidades que são treináveis. Agora, as outras habilidades eu não preciso ensinar. Eu só vou falar assim, vai. Agora, ensinar ali, vender, ensinar a fazer conta, ensinar como é o produto, isso é fácil. Isso aqui é um estalar de dedo pra gente. Mas tudo que vocês têm de bagagem, usem ao seu favor. Usem o diferencial. Porque saber falar bonitinho, o mercado tá cheio de gente. Mas ter responsabilidade, ter comprometimento, compromisso, disciplina, isso aí no mercado é muito difícil. E vocês que são militares, que foram militares da reserva, já começam
passos, vou falar, quilômetros na frente dos outros. Usem isso a favor de vocês. Se quiser alguma dica, quiser alguma ajuda, me põe à disposição. @Daniel Hernandes 1979. Pode me chamar, porque vocês têm algo que o mercado precisa, de pessoas com esses skills que poucos têm. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela amizade aí de anos. Sempre uma grande alegria estar junto contigo. Te desejo ainda mais sucesso em toda a caminhada, te acompanho. Seja no seu Instagram ali com a sua empreendedorismo, seja nos seus treinos, que eu fico ali esperando o teu check-out diariamente, e se não acontecer, sabe que a gente conversa no final de semana ali, por que não aconteceu. E eu fico muito feliz de poder ter ajudado você também nessa parte, de trazer um pouco mais de saúde, de qualidade de vida ali, de te permitir fazer coisas que há anos você me falou que não conseguia fazer, e fazer com satisfação e sem dor, né? Que a dor ela é muito incapacitante, né? Então ela acaba atrapalhando muito o nosso dia a dia e roubando esses momentos de felicidade. Rouba energia. Rouba energia. Muito obrigado, meu irmão. Sucesso. Valeu. E precisando, a gente tá aí. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Calção Preto Podcast. Se você gostou, chegou até o final aqui, a gente fala bastante, né? Comenta aí qual foi a parte que você mais gostou. Compartilha, manda para aquele seu amigo que precisa saber do que a gente conversou sobre aqui, sobre como é a opinião de um atleta olímpico em relação ao militar que está fazendo a sua transição de carreira. E se você se interessou, vai lá, fala com o Daniel Hernandes, chama ele lá no Instagram, quero trabalhar contigo, quero aprender a vender contigo, ele vai te ajudar. Então, é um amigo que ele bate ali todos os pilares da nossa divisão, que é a valorização, a capacitação do nosso militar. Isso daí é fundamental para que a gente cresça na divisão. Se você gostou, não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal da Divisão Podcast, e te espero em breve por um novo episódio. Um outro atleta aqui, que desligando a câmera a gente vai fazer um convite para o nosso convidado, e você daqui a pouco vai ter a surpresa de ver outro grande nome do esporte brasileiro. Tchau, tchau, pessoal.